Senhor poderoso. Novamente, eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu confesso que eu peguei isso aqui pela pastora, mas essa palavra ela já estava sendo preparada pelo Senhor no meu coração. Aleluia, Deus! E por que eu quis trazer ela hoje para a igreja? Porque a igreja necessita de um amor. E esse amor somente Jesus pode nos dar. Hoje, eu e você precisamos ouvir que Jesus nos ama. E nos ama incondicionalmente. E por que eu digo isso? Porque a gente tem se esquecido do que Ele fez por nós. A gente tem colocado os nossos afazeres, as nossas prioridades acima do sacrifício que Jesus fez naquela cruz. E é importante que a gente lembre de segunda a domingo o quanto Ele nos ama e o quanto Ele continua nos amando. Porque o fato de você estar aqui hoje, o fato de você e a sua família poder respirar e receber o milagre que é o oxigênio entrando dentro dos seus pulmões, isso é mais uma bênção que Deus te dá. Aleluia! A bênção que o Senhor te dá é o milagre da vida. Aleluia, Deus! Obrigado, Senhor. E é por isso que Ele é o nosso Pai. Porque, primeiramente, em primeiro lugar, Ele nos ama. Mas eu vou trazer para você o porquê que Deus é chamado de nosso Pai. Por que Ele é conhecido como Pai? Quando a gente fala no mundo, a gente conhece Deus apenas como Deus. Mas quando Ele nos aceita e a gente aceita Jesus, a gente começa a chamar Deus como Pai. E eu digo para você que para você chamar Deus como Pai, é necessário primeiramente não só uma intimidade, porque a gente vê pessoas que não são convertidas ao Evangelho chamando Deus de Pai. E isso não é um problema, isso não é algo que não pode. Todos podem chamar a Deus de Pai. Aleluia! Ele criou a todos. Então não é porque somos cristãos que Deus é o único nosso. Ele está lá, igual a pastora falou aqui. Ele está lá por aquelas pessoas que estão drogadas, que estão se prostituindo, que estão largadas no meio da rua. Ele também é pai daquelas pessoas. Mas sabe qual é a diferença entre eu e aquelas pessoas, ou entre você e aquelas pessoas? Que eu sei quem é o meu pai. Você sabe quem é o seu pai. Aleluia! Mas aquelas pessoas que estão lá fora, perdidas, largadas, desprezadas, elas têm um pai, mas elas ainda não o conhecem. Porque se elas conhecessem o pai, que é o mesmo pai, meu e seu, elas não gostariam de ficar ali. Porque quem tem um pai como o pai que a gente tem, não quer ficar jogado lá para fora, e sim subir nas asas do nosso Deus, porque sabe que é através dele que a nossa proteção e a nossa vida estará garantida. Essa é a nossa diferença. Eles também têm um pai, mas eles não conhecem quem é o pai deles. E eu venho te trazer a resposta de hoje do porquê que Deus é chamado como nosso pai. Eu peguei primeiro um tópico no qual é o começo de tudo, que é a criação. Para que exista o nosso pai, primeiro ele teve que nos criar. Então, ele sempre vai nos criando. Porque se um bebezinho nasce hoje é porque Deus permitiu. Então, a criação está sendo garantida. A continuidade da criação dele está sendo garantida quando nasce uma criança. Porque ele é a criação. Então, primeiramente, ele é pai porque ele cria. Porque ele dá a vida. Em segundo lugar, ele é o nosso pai, porque o pai ele se doa pelo seu filho. Você que é pai ou até mesmo mãe, quando o seu filho ele está passando por qualquer necessidade, ou ele está doente, ou está acontecendo alguma coisa que ele não está normal, o seu primeiro pensamento é o que eu posso fazer pelo meu filho. Como eu posso ajudar o meu filho? Como que eu posso reverter a situação do meu filho e da minha filha? E foi isso que Deus fez. Quando Ele viu que o inimigo queria destruir com a nossa vida, que não teríamos um lugar para morar, que não teríamos mais uma conexão com Deus e que nunca mais poderíamos chamar Ele de Pai, Ele falou: eu vou criar um plano. Eu vou criar um plano para poder me reconectar novamente com os meus filhos. Eu vou ter que reverter essa situação. E como que foi que Ele reverteu
ele olhou para o lado e falou: é você. E Jesus falou: é eu mesmo. E ele foi lá e se colocou naquela cruz por nós. Aleluia! Então, ele é chamado de nosso Pai porque ele se doou para a gente. Ele Senhor. se entregou para a gente. O Pai se sacrifica por um filho. Ele foi lá e entregou o seu filho amado, a qual ele tinha prazer no filho dele, a qual era o filho perfeito dele. Ele falou: vem cá, eu vou te entregar pelos meus outros filhos que não são perfeitos. Você quer um amor maior do que esse? Aleluia! Você quer um amor tão bonito como esse? Ele foi lá e pegou alguém que era santo, que era limpo, e entregou por pessoas pecadoras, por pessoas sujas e imundas. Ele se doou. Aleluia, aleluia! Ele reverteu a nossa situação. Porque se Jesus não tivesse morrido por nós, eu e você hoje não teríamos uma conectividade com Deus. Nós não poderíamos chamar o nosso Deus de Pai. Sequer teríamos um Deus. Então ele se doa, ele se sacrifica. E no terceiro tópico que eu anotei, do porquê Deus ele é chamado de Pai, é porque ele protege. Quando Jesus tomou a chave do inimigo, isso foi uma proteção para mim e para você. Aleluia! Se ele não tivesse feito aquilo, onde nós estaríamos agora? Quem poderia nos salvar? Você iria morrer na cruz por mim? Ou eu por você? De jeito nenhum. Então, ele é um Deus que protege. E um pai sempre protege o seu filho. Quando o pai está levando o seu filho pela rua, caminhando de mãos dadas, e ele vê perigo, a primeira coisa que ele faz é pegar no colo. Se a criança for grande, ele abraça. Um pai protege. Aleluia! Deus tem feito contigo todos os dias. Quando você sai de casa para trabalhar, Deus te pega no colo e te abraça. Porque o perigo está aí fora. Tem bandido, tem assaltante, tem tudo que não presta lá fora. E quando você sai do seu portão para fora, Deus está te protegendo. E é por isso que você pode chamar ele de pai, porque um pai protege. O quarto tópico que eu anotei foi a preocupação. Os pais e as mães aqui sabem. Eu não sou mãe, eu não sei. Mas quem é sabe o quanto você se preocupa com o seu filho. É 24 horas, se ele está comendo, se ele está bem vestido, se ele está andando com boas companhias, o que ele está fazendo na escola, se está aprendendo, se terá um futuro bonito pela frente. O que você tem feito pelo seu filho? É isso que fica te martelando na sua cabeça 24 horas. Com Deus não é diferente. Ele se preocupa com o que você come, com o que você veste, com quem você anda, com quem você fala, se você está dando abertura para o inimigo. Mas Deus, ele tem uma característica muito linda. Ele deixa você escolher. Ele quer te surpreender, ele quer te proteger, ele quer te segurar nos braços, mas se você não quiser que ele te proteja, que ele te segure, ele vai deixar você fazer as suas escolhas. Verdade, Deus, aleluia. Dessa maneira, Pai. Quando você está fazendo as suas escolhas, Deus não te deixa sozinho. Ele está lá vendo você escolher as coisas erradas, mas ele está do seu lado. Ele não vai intervir nas suas decisões, mas ele continua do seu lado. Deus, ele se preocupa o tempo todo conosco. E o fato disso, da preocupação de Deus, é que ele sempre está cuidando de você. Se você orar e você pedir: Senhor, eu já não tenho nada na minha geladeira, envia, por favor, Senhor. Se você tiver fé, você vai receber. Isso é um ato de preocupação do Senhor. Em quinto, um pai, ele estabelece limites. E essa é a parte que começa a estreitar pra gente que é filho. Porque um pai bom, a gente quer. A gente quer receber proteção do nosso pai, carinho, amor. Mas no momento que nosso pai começa a falar: não faça isso, não vá por aqui, ande por esse lado, faça o que eu mando, é aí que a gente começa a se rebeliar contra Deus. Quando ele começa a exercer o papel dele de pai, que é exercer limites, ser um pai não é só dar carinho pro filho, não é só brincar com o filho, não é só ficar ali naquele mimimi. É estabelecer limites, é falar: isso você pode, isso você não pode, isso você vai fazer, isso você não vai fazer. E a partir do momento que Deus começa a exercer esse papel
papel na nossa vida, a gente começa a sair da igreja, a gente começa a orar meia boca, ora 1 minuto, acha que tá bom, a gente começa a fugir de Deus, Deus envia pessoas para falar com a gente fecha os nossos ouvidos, Deus mostra pra gente dessa maneira, fecha os nossos olhos. No momento que Deus está ali exercendo o papel dele de pai, você vira as costas para ele, assim como eu também faço. Quando Deus começa, filha, não vai por aqui, porque você vai se machucar. Eu vou lá e falo, não, eu vou porque a vida é minha, porque eu quero, e é isso. Parece um adolescente rebelde. E é assim que temos agido com Deus. Quando Ele começa a falar, olha, eu vou te dar um contorno aqui, porque aqui não está me agradando. A gente fala, não toque em mim, sai daqui. É isso, é polêmico, é difícil, é forte, mas é isso que a gente tem feito com Jesus. É isso que a gente tem feito com Deus. Quando Deus realmente começa a ser o nosso Pai, começa a querer nos moldar, nos apertar, começa a querer nos dar uma surra, para a gente aprender a ficar nas veredas dele, a gente se rebelia contra Deus. E a gente não quer mais chamar Deus de Pai. A gente só quer chamar Deus de Pai quando a gente começa a receber bênção. Quando a nossa poupança está cheia, quando a conta corrente não está no negativo, quando o nosso carro está com o tanque cheio, quando os nossos filhos estão nas melhores escolas, quando a nossa família está prosperando, aí sim a gente sente o maior prazer de chamar Deus de Pai. Mas quando a gente está passando fome, quando a gente não tem o que vestir, quando a nossa família está no deserto, quando a gente está passando por tribulações, a gente não quer chamar Deus de Pai. A gente quer murmurar e falar, Senhor, por que me abandonaste? Deus, dessa Senhor, maneira. por que me deixaste aqui? Senhor, por que fizeste isto comigo? Mas eu vou te trazer o 6º tópico, que é ser pai é íntimo. Ser pai é ter uma intimidade com seu filho para com seu pai. Quando a gente chama Deus de pai, Deus entende o seguinte, que a gente quer que Ele se aproxime cada vez mais da gente. Se na prova você chamar Deus de pai com amor, Ele vai se aproximar cada vez mais. A Bíblia fala que a gente vai passar por agonia, por dificuldade, mas que Ele estará ao nosso lado. Deus sempre estará ao nosso lado, porque Ele quer intimidade com a gente. Ele quer ser nosso amigo. Aleluia! Ele quer saber como que foi o seu dia, como que foi o seu trabalho. Ele quer saber das suas dificuldades, o porquê que você chora, o porquê que você está aflito. Ele quer saber o que anda tirando o seu sono durante a madrugada. Ele quer saber o porquê que você tem tanta dívida. Ele quer saber o porquê que você não consegue fazer tal coisa. Mas a questão é que a gente não vê Deus como nosso íntimo. A gente prefere ver um amigo do Facebook, do trabalho, da faculdade, da escola. A gente prefere chegar na pastora, no irmão e falar, olha, está acontecendo isso e isso na minha vida. Mas a gente se esquece que Deus que quer uma intimidade com a gente não é o irmão, a irmã, o amigo, o nosso patrão que quer uma intimidade conosco. O máximo que eles vão fazer é ouvir e falar, complicado, né? Mas Deus não. Deus, Ele vai te ouvir e Ele vai pular um jeito de te ajudar. Ele vai fazer algo para te tirar daquela situação. E se Ele não te tirar daquela situação, é porque Ele quer ver até onde você aguenta para que você seja aprovado. Deus, Ele quer ter intimidade contigo, para que você possa ser o filho dele e Ele ser seu pai. Quem tem pai aqui, eu não tenho pai.
precisamos aprender 3. A primeira é honrar. A Bíblia fala sobre honrar pai e mãe, porque é algo muito importante. Quando você não honra o seu pai e a sua mãe, você literalmente está perdido, porque você não tem quem te guie. Se essa planta ela fosse carnívora, como você saberia disso? Porque o seu pai e a sua mãe colocou a mão primeiro. Então eles vão falar: olha, não toca aqui porque você vai se machucar, porque eu já tenho uma experiência de vida. E Deus é a mesma coisa. Quando você honra a Deus, Ele não vai deixar você se machucar, porque Ele já conhece o caminho, porque Ele já sabe aonde que o inimigo está ali esperando para te pegar, porque Ele sabe coisas que eu e você não sabe, porque Ele entende coisas que eu e você não entende. Então, quando a gente honra o nosso Pai, honrar não é somente obedecer, é escutar, é ouvir de verdade, não ouvir por um lado e sair pelo outro. Se Deus está te falando que aquela pessoa não é uma boa companhia para você, por que você ainda continua andando com aquela pessoa? Deus sabe lá na frente a inveja que essa pessoa vai fazer para te derrubar. Deus sabe lá na frente o que essa pessoa anda fazendo. E Deus sabe também no presente quanto ela anda falando mal de você. É só um exemplo, irmãos. Deus está te avisando: olha, não sai hoje de casa, porque o metrô vai descarrilhar. Não sai hoje. Você está sentindo aquela palpitação no peito, aquela agonia, mas você vai lá: não, eu vou. Isso não é honrar a Deus. Deus está pedindo para você se firmar na igreja, para você se firmar com Ele, para você parar de trocar Deus pela televisão, pela novela das 7, das 8, das 9, por Netflix, por qualquer coisa. Deus está pedindo: olha, vem, lança teu compromisso comigo, fica, vamos lá, levanta, vamos fazer acontecer. E você está lá: não, deixa a vida me levar, e pronto. Mas não é assim. A gente precisa honrar a Deus para que Ele nos honre também. A Bíblia diz isso, não sou eu, é a palavra de Deus. Ela fala para a gente honrar. Honre a Deus fazendo o que Ele está te guiando. Deus não está te mandando, porque Deus não manda em ninguém. Ele aconselha, Ele te guia. Aleluia! Ele te levar ao bom caminho, mas é aquela, você escolhe. Em segundo lugar, quando a gente admira muito alguém, quando a gente admira muito as atitudes, as características da pessoa, estou colocando pessoa, mas eu vou explicar. Quando a gente admira demais, a gente quer imitar, a gente quer ser igual. Quando a gente vê algo que agrada ao nosso coração, a gente fala: eu quero ser igual. Muitas das vezes eu fiz isso aqui. Pessoas vieram pregar aqui e eu falava: eu quero pregar igualzinho, porque eu senti Deus na pregação desse homem e dessa mulher. Olha, o irmão ali, a irmã está louvando, eu quero louvar igualzinho, porque pessoas foram curadas e libertas no louvor daquela pessoa. Assim é com Deus. Deus, Ele é perfeito. Ele não tem nenhum erro. Deus não tem nada que as pessoas possam apontar. Por isso que devemos imitá-lo. Quando um filho ama muito seu pai e a sua mãe, pode ver, analisa, ele o imita. Por isso que fala que os filhos são um reflexo dos pais. Seja o reflexo do teu pai hoje. Aleluia! Seja o reflexo de Deus hoje na terra. É, Jesus! Imite a Deus. Imite a Jesus, porque Ele enviou Jesus para que imitemos as atitudes dele. Faça o que Jesus fazia. É claro que não vamos conseguir fazer com perfeição, porque não somos perfeitos, nós somos falhos. Nós temos algo que nos separa de Deus, que é a nossa natureza humana. A nossa natureza, ela sempre vai voltar para os desejos da carne, para os pensamentos humanos, para as transgressões contra o Evangelho de Deus. Sempre. Mas a gente tem que tentar. Quem tenta, consegue. Então que possamos imitar a Cristo. Porque o filho, quando ele admira seu pai, ele quer imitar o pai. Se o pai fala bonito, o filho quer falar bonito. Se o pai prega bonito, o filho quer pregar bonito. Então que sejamos assim.
tudo bonito, Ele faz tudo perfeito. Então coloca Deus como seu ídolo. Coloca Deus como realmente o seu Deus. Aquele que te coloca no caminho bom. Aquele que abre os teus olhos. Aquele que faz você perceber que você está errado, mas que tem chance de mudança. É, Jesus. Não desista, não perca as esperanças. Porque a cada dia que se renova, é Deus falando: olha, hoje você pode melhorar um pouquinho mais. Hoje vamos tentar melhorar aqui. Amanhã a gente melhora ali. E vai melhorando até chegar no ponto que Deus quer. Mas para isso a gente precisa fechar os nossos olhos carnais, abrir os espirituais e começar a imitar as ações de Cristo. Cristo, quando apanhou, Ele deu a outra face. Cristo, quando sofreu acusações, Ele ficou calado. Seja como Cristo, dê a outra face. Seja manso, seja calmo, seja paciente. Tenha paciência em Deus. Tenha esperança. Aleluia. Se conecte com Deus. Se conecte com o Senhor. Assim como Jesus se conectava, Jesus orava todo o tempo. Porque Ele não conseguia passar um minuto sem Deus. Mas a gente consegue passar 24 horas sem falar com o Senhor. A gente consegue passar dias e dias sem falar com o nosso Pai, com o nosso Deus. Mas Jesus não conseguia ficar nem uma hora, nem 2, nem 3, nem 4. Ele corria para o monte para orar, porque ele precisava saber o que Deus estava pensando. Porque ele queria o tempo todo agradar o Pai dele. Mas eu e você, nós estamos agradando Deus aonde? Onde que estamos agradando o nosso Pai? Onde que estamos sendo imitadores de Cristo? Hoje alguém da sua família, do seu convívio, pode dizer que as suas atitudes são atitudes de uma pessoa que segue Jesus? É, Pai, dessa É uma maneira. pergunta retórica para você pensar durante a noite, durante o dia, para você levar para a sua vida. A partir do momento que você for ter uma atitude que não imite a Cristo, você pensa: as pessoas vão me acusar disso, porque eu não estou representando a Deus, eu não estou representando a Cristo. As pessoas querem ver você imitar a Cristo, ou representar a Cristo. Então imite a Cristo, porque você estará imitando certo. Não imite pessoas que estão imitando errado, porque você será errado como elas. Mas imite a Cristo, porque Ele sim é o maior exemplo de todos. E em terceiro lugar, para acabar, é ser obediente. Honrar é diferente de obediência. Ser obediente é literalmente você deixar os seus pensamentos, as suas convicções de lado e obedecer ao que Cristo está falando. Aleluia. Você sabe que se você não for trabalhar, o seu patrão ou vai descontar do seu salário ou você vai ser mandado embora. Isso é uma convicção humana. Mas se Deus tocar no seu coração para você não ir, deixe a sua convicção humana de lado e obedeça. É um exemplo. Deus pode fazer várias situações. É só um exemplo. Se Deus está pedindo para você ir lá na rua e falar do amor dele para aquele morador de rua, ainda que as suas convicções sejam outras, obedeça ao Senhor. Se Deus está pedindo para que você vá à igreja, para que você se firme com Ele, para que você fique, para que você escute, ainda que a sua convicção humana seja: eu estou cansado e cansada, eu não estou tentando agir ao culto, obedeça ao Senhor. Porque aqueles que obedecem ao Senhor, eles conseguem algo muito bonito da parte de Deus. Eles conseguem o amor de Deus. Não que os outros que não obedeçam não sejam amados pelo Senhor. Mas a questão é que quando você é um filho que ama o teu pai, o imita e o obedece, a sua coroa fica com mais pedrinhas do que quem não obedece ao Senhor. Isso é óbvio. Quem faz o que o Senhor pede, fica com uma credencial maior com Deus. Tudo que aquela pessoa pedir,
você olhou para um lado e olhou para o outro e se sentiu sozinho, ainda que um dia você, no pecado ou não, no mundo ou na igreja, sentiu que a sua vida não tinha valor, eu quero que você lembre disso que eu vou te dizer agora. Porque sempre, Deus te cuidou. Sabe por que Deus te cuidou? Porque você e eu estamos vivos. Aleluia. Segundo, o seu pai te zelou, porque me diga, quantas vezes não era para a gente ser assaltado na rua, não era para a gente ser morto, mas Deus nos zelou, ainda que não estivéssemos dentro da igreja, porque eu sou um testemunho vivo disso, que quando eu estava lá fora, faltou muito pouco para mim morrer, mas Deus me zelou, porque Ele sabia que eu estaria aqui hoje. Terceiro, Deus, Ele te ama. O amor é tão incondicional, que Ele não te impõe regras para que você possa segui-lo. Ele simplesmente te ama. E o fato dele simplesmente te amar é que Ele deu o filho dele para morrer por você. Isso é algo muito importante. Por isso que eu gosto de repetir. Deus deu o único filho dele para morrer por você. A gente fala que ama o nosso pai, a nossa mãe, nossos irmãos. A gente fala que ama, mas a gente não se colocaria na cruz por nenhum deles. E é verdade, a gente não se colocaria na cruz por ninguém, nem por nós mesmos. Mas Jesus colocou o filho dele lá por nós. E é por isso que Ele simplesmente te ama. Em quarto lugar, Deus, Ele te respeita, porque Ele não te obriga você a segui-lo. Você quer segui-lo? Amém, seja bem-vindo. Não quer segui-lo? Amém também. Deus vai te respeitar do mesmo jeito. Aleluia. Ele respeita o filho. Em quinto lugar, Deus, Ele te entende. E sabe por que Ele te entende? Porque Ele enviou um Deus, que é Jesus, para passar todas as aflições humanas, para que quando Ele subisse, Ele falasse assim: oh meu Pai, mas eu entendo o que está passando, porque eu estive lá. Eu entendo essa aflição, porque eu também passei. Sabe por que Deus te entende? Porque o filho dele passou por tudo que eu e você passa. Então Jesus está o tempo todo falando: olha, eu passei por essa situação. Vamos dar mais uma chance para esse servo e essa serva. Um pai, ele se põe em segundo lugar pelo seu filho. Mas não é o caso de Deus. Deus, ele não se põe em segundo lugar em nenhum momento. Mas pelo fato dele te amar, pelo fato dele ter se doado, pelo fato dele te entender, pelo fato dele te respeitar, ele te coloca num pedestal, para que você não seja pisado por ninguém, desprezado por ninguém. E isso já é algo muito, mas muito valoroso da parte do Senhor, porque você não vai ser exaltado por um homem, por uma mulher falha como você lá fora. Você é exaltado por um Deus, perfeito. Quando você segue o caminho de Deus, o verdadeiro evangelho que Ele nos deu, você é honrado por Deus. Olha que coisa linda. Não é um homem, uma mulher falha que vai te honrar, que vai dizer: olha, parabéns. Mas é Deus. É um Deus lindo e perfeito, santo. E Ele fala: olha, estou me agradando com aquele meu servo, viu? Está de parabéns. Valoriza isso no Senhor. Aleluia. Por último, o Pai, ele acompanha seu filho. Nós temos um Deus que nos acompanha 24 horas. Normalmente, quando os nossos pais vão trabalhar, a gente fica sozinho. Mas a gente tem um Pai que a gente vai trabalhar e Ele vai com a gente. A gente vai para casa, Ele vai com a gente. A gente vai para a escola, Ele vai com a gente. A gente vem para a igreja, Ele vai com a gente. Ele está com a gente o tempo todo. Não tem como você se sentir sozinho, porque você tem um Deus que está do seu lado o tempo todo. Aleluia. O tempo todo. Eu vou te dizer quem é que se sente sozinho. É o diabo. Porque ele não tem o Deus que você tem. E é por isso que ele luta tanto para que você e eu fiquem longe desse Deus. Porque ele sabe o quanto ele é maravilhoso. Você não pode dizer que está sozinho, nunca mais. Porque ainda que você se sinta sozinho e sozinha, lembre-se, você tem um Deus que é seu Pai e Ele está o tempo todo do seu lado. Ele está do seu lado quando você está triste, quando você está feliz, quando você o entristece, Ele continua do
seu lado. É, Deus. Quando você o deixa feliz, ele fica do seu lado. Deus é um Deus que ele não te abandona. É diferente das pessoas. Porque hoje, se você